Você sabia que mais de 1.200.000 brasileiros têm Alzheimer? Pois é. A boa notícia é que um novo estudo feito por pesquisadores americanos e suecos, foi publicado no dia 28 de julho, anunciou um exame de sangue que pode antecipar o diagnóstico da doença em até 20 anos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso via Skype com o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo ao Santa Receita nesta tarde. Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo. Obrigada por trazer para a gente sempre questionamentos e coisas tão atuais sobre as doenças e que a gente possa também falar com as pessoas sobre esse tema. Eu vou sentar para conversar com você, mas já vou começar fazendo uma pergunta. Fala para a gente um pouquinho do Alzheimer. Como é que a gente consegue identificar o Alzheimer? Você deu números bem relevantes, né, sobre o Alzheimer. É uma doença muito comum. Porque o que está acontecendo? Está acontecendo o envelhecimento da população, então as pessoas estão envelhecendo melhor, mais saudáveis, mas fato que algumas doenças elas têm acontecido com frequência maior. E a demência é uma das causas mais importantes que compromete a qualidade de vida do idoso. Principalmente aquele idoso que se cuidou, que fez tudo direitinho e ele tem um coração bom. Então, a gente vê que a partir dos 70 anos de idade a incidência aumenta bastante. E como você falou, aqui no Brasil, com esse envelhecimento da população, a média de idade já está passando 75 anos, então a gente já encontra, né, nesse número tão alto de mais de 1 milhão de pessoas idosas com esse quadro de demência. Então, daí a relevância do tema. O que seria a demência? Seria perder a capacidade cognitiva. Geralmente é o que todo mundo conhece, começa com a memória, então primeiro a memória recente vai perdendo, posteriormente outros quadros mais avançados, que são justamente pessoas que às vezes até a capacidade social de interação às vezes fica limitada, então esquece às vezes até de filhos, né? Mas isso são situações mais avançadas. E tem alguma idade, doutor, que geralmente isso pode acontecer ou que é mais provável? Quanto maior o envelhecimento, você vê que a incidência é maior da doença. Então, começa a maioria dos trabalhos, a partir dos 70 anos, a incidência começa a aumentar de forma relevante. E é importante a gente estar falando do Alzheimer, mas entender que existem outras causas de demência. Existem causas de demência que chegam para a gente, neurocirurgião, que é a hidrocefalia de pressão normal, que existe uma cirurgia para tratar. As demências, a grande maioria, e Alzheimer se destaca, é mais importante causa de demência, você tem controle, mas ainda não existe um tratamento definitivo para você dizer que interrompeu o curso da doença. E a gente viu agora essa pesquisa, né, que fala do diagnóstico. Então, eu posso, de repente, identificar através deste exame de sangue, né, me corrija se eu estiver errada, até 20 anos antes, se eu, de repente, sou propensa a não ter o Alzheimer. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Acho fantástico a tecnologia para poder nos avisar e prevenir, mas dá um medo de fazer esse exame, doutor. O que o senhor nos aconselha como médico? É importante eu saber esse diagnóstico tanto tempo antes? Isso é interessante para quê? Perfeito, né? Como o seu programa fala tanto de saúde, a gente percebe que hoje a informação chega junto para a gente médico e para a população geral. Então, esse artigo saiu na JAMA, que é uma das revistas mais importantes médicas, e rapidamente replicou no mundo inteiro. New York Times saiu falando sobre isso, né? Então, o que acontece? É um teste, um estudo multicêntrico, 1.400 pessoas e centros foram testados e perceberam um exame muito fidedigno. Até então, hoje, se um paciente fala, será que eu tenho Alzheimer? Não existe exame de sangue que você confirme. E não existe exame de imagem, uma ressonância, tomografia que a gente faz, você confirme. Então, é um diagnóstico meio que retrospectivo. Você fecha o diagnóstico e aí a família lembra aquele quadro que foi avançado. Então, isso atrapalha muito. Atrapalha as pesquisas. Então, se você dá um diagnóstico tardio, a parte neurológica da gente, o neurônio, não tem muita capacidade de regeneração. Então, a grande aposta do diagnóstico é justamente, se você consegue diagnosticar antes, será que não vão se desenvolver algumas tecnologias e remédios para barrar? Ou, se uma pessoa já tem um diagnóstico, um exame simples de sangue, imagine a possibilidade de tratamento, de reabilitação que pode ser feito. Hoje é muito difícil, a gente sabe disso, né? Porque você não tem, é diferente como o câncer, é diferente de outras doenças, o infarto, que o médico faz o exame e diz assim, você tem isso. A doença de Alzheimer não, uma série de diagnósticos clínicos, você soma também com o exame de imagem, mas sem dúvida nenhuma, o exame de sangue, como se mostrou nesse estudo, ia ser uma revolução no diagnóstico e tratamento também da doença de Alzheimer.
E eu acho que hoje a gente tem tantos, né? A gente está vendo, por exemplo, até da própria Covid, né? Quantas teses foram feitas, quantos descobrimentos, quanta tecnologia a gente está acelerando para resolver, né? Ou para tentar prevenir ou curar as pessoas de uma forma mais rápida. Então, realmente, né? Se a gente sabe esse diagnóstico antes, tanto o paciente como o médico e a tecnologia, a gente pode, nesse intervalo de tempo, conseguir, de repente, uma cura, doutor? Sem dúvida nenhuma, esse é o caminho, né? Para você ter ideia, qual o grande problema da doença de Alzheimer, né? É que você, além do paciente ficar muito delimitado, tem todos os familiares e cuidadores. Eu não sei se você já teve na sua família, mas, por exemplo, eu já tive avô. Então, você tem uma limitação não só do paciente doente, mas você tem toda uma logística familiar, de cuidador, tudo isso que limita bastante. Então, é um problema. Imagine 1 milhão de brasileiros, né? Que você colocou os dados aí, mais de 1 milhão. Imagine quantos cuidadores essa pessoa não precisa. Então, é um filho, é outro filho, é um neto. Então, a doença de Alzheimer, a gente sabe hoje no mundo inteiro, isso não é só Brasil, Estados Unidos, Europa, é uma das prioridades. Só que, sem dúvida, há uma dificuldade muito grande do tratamento das doenças degenerativas. Esse é um pontapé muito grande que esse estudo saiu, que é o diagnóstico precoce. Que maravilha. Doutor, como nós podemos prevenir? É possível? O que eu gosto de falar é o seguinte, as doenças degenerativas, isso é chocante, você dizer quando você diz que uma doença não tem cura, né? Mas a gente sabe que tem uma série de medidas que pode ser feita. E você fala aqui também com outros médicos, né? A gente, na verdade, sabe muita coisa sobre a doença, a gente sabe como ela funciona, apesar de ter tratamento. Então, hábitos de vida saudável, que a gente envolve atividade física, né? A atividade intelectual, para você ter ideia como é curioso, até o grau de escolaridade, quanto mais a pessoa estuda, é um fator, sem dúvida, que está relacionado à proteção, né? Ou o retardo do aparecimento disso. A atividade física, a alimentação balanceada, tem que evitar o cigarro, né? Tem que fazer todo esse controle. Mas o fato o fator genético é relevante, então a gente diz que é uma doença multifatorial. Mesmo alguém fazendo todas essas atividades, ela pode desenvolver a doença. Doutor, e é uma pergunta agora, uma curiosidade, né? Como tem sido os seus atendimentos nessa época que nós estamos de pandemia? O que o senhor tem sentido dos seus pacientes? As pessoas estão mais receosas em chegar até o consultório? Estão fazendo os tratamentos como devem? O que o senhor tem sentido? Na verdade, isso foi um tsunami, né? na vida de todo mundo. Algumas pessoas falam, médico, tá tudo igual. Não tá igual, né? Por quê? Durante um grande período a gente tem que parar as atividades, até cirúrgicas, a não ser a cirurgia de urgências eletivas. Agora já está voltando, então os pacientes estão voltando no consultório. A atividade do consultório minha, que é o que eu posso falar assim, está normal já. Os pacientes já voltaram. As cirurgias ainda estão bastante receosos, né? Porque eles sabem do risco de ir no hospital. Hoje em dia tem termo específico, mas o que a gente tem referido você tem que cuidar de sua saúde. Essa preocupação, e do jeito que eu estou falando para o meu paciente, o que eu estou falando para o seu telespectador, é o que eu falo para os meus pais também. Não dá para você não cuidar da saúde. Então, meu pai e minha mãe, falei essa semana, eles moram lá em Salvador, né? Falei, cadê o cardiologista? Tem mais de 6 meses sem ir, vê se atende telemedicina, vê se vocês vão lá, coloca a máscara direitinho, tem que fazer atividade física também. Está tendo um problema muito grande, alguns estão chamados até da segunda onda, que é a segunda onda não do Covid, mas a segunda onda de doenças crônicas, pessoas que pararam, interromperam o tratamento oncológico, aumentou muito a incidência de mortes em casa, as pessoas têm um AVC, têm um aneurisma, têm um tumor e têm um infarto e não vão para o médico. Então, assim, já está na hora de voltar ao cuidado da saúde, a vacina está encaminhada, mas a gente tem que voltar a esses cuidados. Agora, como você falou, da minha prática mudou tudo, né? Mudou esse cuidado, mudou a conversa com o paciente, ele está mais receoso, mas eu acredito que agora a gente já está na fase dessa retomada. Então, doutor, fala para mim, a gente pode melhorar muito a nossa alimentação e prevenir também o Alzheimer? Não tem dúvida nenhuma o papel da alimentação na nossa vida, né? Tanto que eu falo com os pacientes que hoje o tratamento é multidisciplinar, né? Então, eu como médico tem um nutricionista, tem um psicólogo que trabalha junto. Então, essa interação, o corpo é único, né? A gente divide em especialidades para facilitar. Então, o alimento tem um poder e tem uma força também muito grande no tratamento. Doutor, obrigada demais por hoje.